Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos ao primeiro painel de soluções. Apresentações de soluções para a construção sustentável. O painel faz parte da programação da primeira Feira Virtual de Construção Sustentável, evento fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ, realizado pelo projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. O projeto EDUS visa ser palco para a troca de conhecimentos e realização de negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público. Como referência na divulgação e disseminação de inovações sustentáveis no setor da construção civil no Brasil. Eu sou Philipp Höppner, coordenador deste projeto de cooperação, e hoje serei responsável por conduzir este painel. Agradecemos os presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos todos e todas para baixar o aplicativo Attendify. No aplicativo, você tem acesso à programação completa. Também é possível favoritar as sessões que quiser assistir, além de interagir com os participantes, fazer a avaliação das sessões e visitar o lounge virtual dos expositores. Gostaríamos de lembrar os expositores para agendarem também as reuniões das rodadas e conexões e negócios, oportunidade para apresentar suas soluções e se conectar com os principais decisores do setor. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo chat do Attendify, que está do lado direito da tela de transmissão ou no botão Chat da palestra do aplicativo. Lembrando que todas as palestras estarão disponíveis a partir da quarta-feira, dia 27, no Attendify e por um período de 3 meses. A dinâmica será realizada da seguinte forma. Baseada no tema do painel, cada palestrante fará sua apresentação e, ao final de todas as apresentações, eu serei responsável por conduzir o debate nos minutos finais, lendo as perguntas recebidas via chat e direcionando aos palestrantes. Daremos, então, início ao painel de soluções, apresentações de soluções para a construção sustentável. Convido agora para a apresentação a senhora Fabiana Castro, Business Development Manager da Amanco Wavin. Senhora Fabiana, por favor. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos. Um prazer estar com todos vocês na primeira Feira Virtual de Construção Sustentável. Eu sou Fabiana Castro, representando aqui a Amanco Wavin, trabalho com desenvolvimento de novos negócios no Brasil. Queria primeiramente contar um pouco do nosso grupo, rapidamente, né? Nós pertencemos ao Grupo Orbia, um grupo guiado por o propósito de melhorar a vida ao redor do mundo. Particularmente aqui, nós temos a presença em muitos países, atividade comercial em mais de 100 países, mais de 120 plantas, 19 laboratórios de desenvolvimento e cerca de 8 bilhões de dólares de faturamento anual, com 22 mil empregados ao redor de todo o mundo. Somos presentes com algumas marcas conhecidas por vocês aqui no Brasil, notadamente a Amanco Wavin, no setor de tubos e conexões, Dura-Line no setor de tubulações para telecomunicações e Netafim no setor de agricultura, além de outras marcas do grupo presentes no mundo. E aqui, falando um pouquinho mais da nossa divisão, que no mundo se chama Wavin, aqui estamos presentes como Amanco Wavin, com produção em mais de 40 países, cerca de 11 mil colaboradores nas 4 regiões, trazendo produtos para a área predial e para a área de infraestrutura.
E estamos guiados por 4 pilares que norteiam o nosso desenvolvimento, que é melhorar o saneamento no mundo, enfim, as condições de saneamento e higiene das pessoas, levar a água de maneira eficiente e segura para as pessoas, tornar cidades cada vez mais resilientes ao clima e todo esse impacto que nós vemos da mudança climática e melhorar o nosso conforto dentro das nossas casas e edifícios. E eu quero trazer para vocês uma novidade, né? Nós somos, como eu comentei até agora, bastante conhecidos por trazermos tubos e conexões de maneira bastante eficiente, em larga escala, para os edifícios e para as redes de infraestrutura, e nós estamos, a partir deste ano, iniciando no Brasil toda uma oferta de serviços de infraestrutura em métodos não destrutivos, que eu vou explicar um pouquinho mais do que se trata, e soluções inteligentes para a água, e os 2 temas estão intimamente relacionados com sustentabilidade, que é o objetivo de discussão desse fórum. Começando com os métodos não destrutivos, o que a gente quer trazer para vocês, né? Toda a problemática que a gente tem nas grandes cidades, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, ou seja, a gente tem um trânsito intenso, a gente não quer interrupção na nossa vida enquanto a gente está indo de casa para o trabalho, e a gente tem tubulações antigas, quer seja de água potável, quer seja de esgoto, de água de chuva, que precisam de renovação. E a gente vem ao encontro dessa necessidade, trazendo soluções em que a vida continua acontecendo por cima do solo, enfim, no nosso dia a dia, enquanto a gente, por baixo do solo, está fazendo todo o trabalho de renovação das tubulações antigas, tão necessário para a gestão dos nossos ativos. Então, trazendo um pouco mais dessa problemática, quando a gente fala nas redes de água, se não mantidas, podem acontecer colapsos, podem acontecer vazamentos. A gente tem enfrentado e visto aí nos nossos jornais toda a questão da crise hídrica. No Brasil, cerca de 40% da água produzida na fonte é perdida. E a gente tem como fazer a renovação e não perder esses milhões de metros cúbicos de água e afetando, muitas vezes, toda uma população com falta de água. Então, a gente quer trazer a problemática e dizer para vocês que a gente está trazendo as soluções para a renovação, mas sem grandes movimentações de terra, sem afetar o asfalto e ter que recobrir o asfalto, ou seja, com toda uma preocupação ambiental de menos recursos, né, deslocados durante a obra e a preservação de um recurso tão importante para a vida, que é a água. Quando a gente fala em redes de esgoto, aqui à esquerda vocês veem uma foto de uma rede com problemas já, se vocês verem bem no canto superior da foto, já abaulando um pouquinho a superfície dessa tubulação, e se não mantida, tende ao colapso, tende a acontecer as fotos que vocês estão vendo na direita. E mais uma vez a gente vem trazendo a solução para a renovação das redes de maneira a realizar por métodos não destrutivos. Mesma coisa com as águas de chuva, né? Vira e mexe a gente tem aí forte chuva e tem todo um problema de inundação, e a gente vai ver as galerias de água de chuva não estão preservadas como deveriam e não estão conseguindo fazer a drenagem como deveriam. Então, essa questão dos extremos que a gente tem em relação ao clima hoje em dia nos faz pensar que, mantidos os ativos, a gente pode ter uma condição melhor no nosso dia a dia. Aqui é uma provocação para todos nós, né? Então, a gente, quando construiu as nossas cidades há 80, 100, 200 anos atrás, a gente tinha toda uma realidade de vivência nas cidades, e hoje a gente tem uma realidade diferente. Então, a gente pode fazer tudo isso de maneira distinta, né? Então, não podemos resolver os nossos problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. E a gente traz para o mercado uma forte experiência nessa renovação e nesses serviços, com quilômetros realizados, com muitos projetos, com várias tecnologias. A gente está falando de um portfólio de soluções que vão cobrir diâmetros diferentes, formatos diferentes para água potável, para água de chuva, para esgoto, inclusive para gás. Esses nossos serviços, eles vão desde o diagnóstico até o estudo de alternativas, o projeto e a reabilitação. E aqui uma animação para ficar mais claro do que eu estou comentando com vocês. Então, a vida está acontecendo, a gente, numa pequena intervenção aqui no posto de visita, consegue fazer a renovação, inclusive em geometrias quadradas, retangulares, ovoides,
com um perfil em PVC espiral, uma das tecnologias que a gente está trazendo, no encaixe macho e fêmea. Então, dentro do tubo antigo, a gente passa a ter um tubo completamente novo, e a preservação aí da galeria, enfim, nesse caso, água de chuva ou esgoto. Inclusive, a gente consegue fazer o serviço mesmo com 30% da rede de água de esgoto ainda correndo enquanto a gente está realizando o serviço. E um grout para reforço estrutural. A gente vai desde o método, planejamento da obra, projeto, maquinário, instaladores. Então, a gente está trazendo aí, como a Amanco Vavem, métodos não destrutivos, nova vida para os tubos. E eu quero falar também, rapidamente, aqui, finalizando a minha apresentação, de outra problemática que a gente tem, que são as perdas, né? 40% de água tratada e bombeada perdida, o aumento de consumo de água. Mais e mais a gente tende a viver em cidades com escassez hídrica, e a gente está trazendo basicamente duas soluções bastante inovadoras. Uma solução intratubo em fibra ótica, em que a gente consegue fazer praticamente um raio-x da tubulação e verificar exatamente onde estão as perdas, mesmo as escondidas, mesmo em tamanhos mínimos, e priorizar as ações para a renovação da rede. E também uma central de gestão de eventos, onde a gente, usando inteligência artificial, utilizando machine learning, consegue captar todas as informações da rede de água e transformar em ações para a redução das perdas, preservando esse recurso tão precioso que a gente tem, que é a água. Aqui, só ilustrando um pouquinho sobre a fibra ótica, ilustrando sobre a gestão de eventos, e agradecendo a participação, estando à disposição no final para o debate. Os meus contatos estão à disposição também. Obrigada, Felipe, devolvo para você. Muito obrigado, senhora Fabiana, pela apresentação. É muito interessante saber das inovações que vocês trazem para o mercado. E que bom que estamos juntos na redução de perdas também, né? Pensando no futuro, é possível fechar esse ciclo e juntar a eficiência de um negócio, né, com a sustentabilidade ambiental. Acho super interessante. Mas agora convido para a apresentação a senhora Ana Leite Bastos, CEO da Amata e Urben. Senhora Ana, um prazer conhecer a você. O prazer é todo meu, Felipe. É um prazer estar aqui, podendo falar de soluções sustentáveis nesse primeiro evento virtual. Eu acho que eu vou começar falando rapidamente da Amata e da Urben, né? A Amata é uma empresa florestal, né? Tem 15 anos de existência, e nos últimos 4 ou 5 anos, ela gestacionou a Urben. A Urben é uma empresa que ganhou vida independente há alguns meses, com novos investidores, e trazendo para o mercado uma solução em madeira engenheirada, né? E aí é muito interessante, porque nesses poucos minutos que a gente tem para se aquecer, eu quero trazer para vocês 3 aspectos. Primeiro, o que é a madeira engenheirada. Depois, quais são as vantagens e os benefícios que ela pode trazer para se somar a outros tantos materiais que já existem no mercado de construção civil. E, por fim, para aqueles que são curiosos e gostariam de ver a madeira engenheirada já, né, em uso, né, eu vou compartilhar um pouco o que a gente já tem construído para que vocês possam ir lá ver, né? Então, vamos fazer a nossa conversa nesse sentido. Então, começando um pouco pelo que é o produto, né? Quando a gente está falando de madeira engenheirada, aqui eu quero trazer para vocês a madeira engenheirada sólida, né? E ela normalmente está presente em 2 grandes configurações. Uma configuração, deixa eu só colocar aqui, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo acompanhar comigo, uma configuração no formato de vigas e pilares, ou no formato de lajes, né? As lajes, elas podem estar presentes, né, no teto, fazendo esse suporte, mas muitas vezes, né, a laje de baixo, vocês também podem ver aqui como mais um componente aonde a madeira engenheirada é utilizada. A madeira engenheirada, ela funciona
como estrutura, né? Então, ela atua junto com metálica, ela atua junto com as estruturas em cimento e aço, e ela também pode funcionar sozinha, né? E a madeira, como vários de vocês sabem, é um material que captura carbono, tem um perfil ambiental muito adequado a essa nossa demanda hoje, né, de produtos renováveis e com menor consumo de carbono. E eu acho que, além disso, é importante colocar que quando a gente fala de madeira no Brasil, a gente está falando de uma madeira de reflorestamento, no nosso caso, reflorestamento de pinos, no qual o Brasil é um país extremamente competitivo. Bom, como é que a gente produz a madeira engenheirada, né? E aqui eu vou passar rapidamente, mas eu acho que é importante vocês verem o quanto esse processo, ele é um processo relativamente direto, né? A partir de florestas plantadas de pinos, nós extraímos as toras de madeira, produzimos lamelas. Lamelas, no português menos técnico, são tábuas, que uma vez passadas por um processo de secagem e tratamento, elas se transformam em unidades que eu posso configurar conforme o projeto do meu cliente, o projeto de engenharia do meu cliente, né? Ele passa por um processo de secagem, eu conecto essas tábuas em diferentes comprimentos, e uma vez que eles foram colados, né, eu produzo um processo de aplanamento e colagem, eu posso prensá-los, e a partir daí eu tenho uma grande peça. No caso aqui, é uma peça de CLT. O que é o CLT? São camadas de lamelas coladas perpendicularmente. E com isso, eu tenho painéis que funcionam como lajes de 3 por 12 metros. E tendo esse tipo de dimensão, eles podem se encaixar em diferentes configurações de diferentes construções. E o segredo, de uma certa forma, é que esse tipo de material, nessa etapa final, né, na etapa 13, ele é usinado. E essa usinagem permite que eu tenha peças gigantescas de Lego que vão ser montadas no canteiro de obra, né? Essa montagem e esse processo, ele funciona de maneira muito semelhante se eu estiver falando dessas pranchas de 3 por 12 metros, ou se eu estiver falando da madeira lamelada colada, que são os pilares e vigas. A diferença para os pilares e vigas é que muitas vezes o que você tem é uma tábua ou um conjunto de tábuas colados, imprensados um sobre o outro para formar as vigas e pilares. Mas eles também são usinados. E essa usinagem de precisão é uma usinagem de precisão milimétrica que faz com que, no final das contas, você possa ter essas grandes peças sendo coladas, sendo montadas diretamente na obra. Essa tecnologia, ela tem um pouco mais de 20 anos de existência, e quando eu falo tecnologia, eu estou falando do CLT e do Glulam juntos, né? Só as vigas e pilares, eu acho que são tecnologias que já existem há muitos anos, né? Há 60 anos, há 70 anos. Mas combinadas, né, como vigas e pilares, há um pouco mais de 20, né? E é uma tecnologia que vem crescendo enormemente no mundo. Então, hoje, nós já temos mais de 8 milhões de metros cúbicos dessa tecnologia, desses produtos, né, sendo disponibilizados para o mercado de construção civil anualmente, mais de 2.000 edificações e projetos nos Estados Unidos, várias edificações já construídas no Reino Unido. Quem viaja para a Europa, principalmente... Bom, faz um tempo que a gente não viaja, né, gente? Mas quando a gente voltar a poder fazer essas viagens, vocês vão perceber que na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, essa tecnologia ela já está muito presente em várias edificações. Os edifícios mais altos, feitos com madeira engenheirada, têm 22 andares, e em alguns segmentos, principalmente na Europa, essa tecnologia já ocupa mais de 10% do mercado, né? E agora a gente quer trazer isso para o Brasil, né? Agora, em 2022, a nossa empresa, a Urbem, vai trazer para o Brasil uma fábrica de larga escala de madeira engenheirada, né? E ela tem várias vantagens, né? Além da vantagem da sustentabilidade, que é um pouco do nosso ponto aqui, de captura de carbono,
ela é bastante eficiente. Esse processo de montagem Lego faz com que a redução do tempo de obra possa chegar em até 50%. Ela é muito robusta, então ela atua de maneira muito semelhante a concreto e aço em várias tipologias. É mais leve, por ser mais leve, ela tem maior facilidade de montagem e construção, e em terrenos mais difíceis, onde a fundação é um pouco mais complicado, essa diferença de peso é um diferencial. E é um processo, como eu já comentei, de alta precisão. Então, a gente não vai poder fazer como a Lego faz, colocando em pequenos saquinhos de plásticos para a gente montar em casa, mas os produtos, eles vão diretamente para a obra e são montados lá a partir de instruções que são bastante parecidas, né? O cliente, né, o consumidor, o morador da edificação também tem várias vantagens, né? O ambiente é mais agradável, existem estudos que indicam que a produtividade em ambientes onde tem uma predominância de madeira é maior, o conforto térmico é melhor, e mesmo em escolas, né, o aprendizado, ele também é favorecido pelo ambiente. Então, seja pelo aspecto mais técnico, seja pelo aspecto mais intangível, tem vários benefícios em trabalhar com a madeira engenheirada. E, por fim, para aqueles que gostariam de conhecer, né, existe aqui em São Paulo, na Faria Lima, a loja conceito da Dengo, que foi construída 100% com essa tecnologia. Ela tem 3 pavimentos, toda a estrutura, né, daquela edificação foi construída em 30 dias com 4 pessoas, né? Então, você tem uma condição de trabalho e uma eficiência bastante diferenciada. E vai ser um prazer poder falar um pouco mais disso junto com os meus colegas aqui nessa apresentação. Felipe, devolvo para você poder continuar a sessão. Obrigado, senhora Ana, pela apresentação. E vou, talvez, contextualizar um pouco essa apresentação para entender melhor a relevância das suas falas, né? Na Secretaria Nacional de Habitação, que é um parceiro desse evento, discutimos muito como podemos resolver um dilema, né? Queremos construir com maior qualidade necessária para ter, por exemplo, eficiência energética, mais sustentabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, devemos produzir em escala, né? Para oferecer para a moradia digna para, basicamente, muitas famílias de renda de faixa baixa. Como podemos fazer isso? A gente considera que a solução é justamente a industrialização, né? E nela, a padronização é muito importante para baixar os custos, né? Então, por isso, acho uma inovação muito interessante, e na Europa, em minha experiência, já pudimos baixar bastante os custos com esses processos na cadeia produtiva. Mas agora, convido para a seguinte apresentação o senhor Fábio Cirillo, gerente da sustentabilidade e energia da Votorantim Cimentos. Fábio, por favor. Olá, Felipe, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, esse tema tão relevante que é a sustentabilidade cada vez mais, né? Então, trouxe alguns slides só para trazer um pouco de contexto, né, do que a gente tem feito nessa frente. Toda a indústria de construção tem um desafio bastante importante, né, quando a gente fala de construção sustentável. E então, eu não sei se vocês já conseguem ver minha tela por aí. Bom, vou seguindo aqui. Basicamente, né, a Votorantim Cimentos hoje ela está presente, né, em 11 países além do Brasil. Né, é uma empresa que, além de cimento, de concreto, argamassas, rejuntes, né, vem oferecendo alguns outros tipos de serviços, né, no mercado de construção. A indústria de construção como um todo, né, ela tem um desafio muito grande pela frente, né, para que realmente a gente consiga, né,
levar as cidades a se adaptarem a esse novo contexto, né, esses novos desafios que a gente vai enfrentar como humanidade, né? Hoje a gente fala que o concreto é a substância manufaturada pelo homem mais consumida no planeta, né? Assim, um material indispensável na construção de casas, escolas, hospitais, né? Toda a infraestrutura urbana, né? Muito relacionado com qualidade de vida, e a gente ainda tem um gap grande, né? No mundo de infraestrutura. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que 200 mil pessoas são adicionadas às cidades todos os dias, né? Seja aqui por uma questão de urbanização, seja por uma questão de crescimento populacional, né? Isso é o equivalente, basicamente, na necessidade de construção no mundo, é equivalente a ter que construir uma cidade como Paris por semana. Mais ou menos esse é o ritmo, né, de crescimento das cidades. E isso traz desafios, né? Quer dizer, a indústria de construção hoje, maior consumidora de recurso natural, 35% da energia consumida no mundo, 40% dos gases de efeito estufa, né, são atribuídos ao setor de construção. Nos Estados Unidos, 50% do resíduo sólido, isso não é uma estatística muito diferente do mundo, né, vem dessa indústria de construção, e menos de 20%, né, de todo esse resíduo é reciclado. Então, de fato, a gente tem um desafio gigantesco, né? Não dá para deixar de falar da questão de mudanças climáticas, né? A gente sofreu bastante aí com a pandemia. Eu gosto muito desse chart que mostra isso, né? A Terra aí brigando com o Covid e do lado de fora as mudanças climáticas, né? Como um desafio realmente muito maior, né? Uma desestabilidade dos ecossistemas que realmente vai levar a um desafio muito maior da humanidade para se adaptar, né, ao que a gente tem hoje. Aqui o desafio exatamente da indústria, né, de construção. Então, hoje, da indústria do cimento, o cimento representa hoje 7% das emissões globais de CO2, né, pelo volume de cimento e de concreto que se consome no mundo. Né, boa parte disso, né, vem do processo, é um processo intensivo em consumo de energia. A gente vem trabalhando forte, né, para essas reduções. A gente reduziu 25% entre 1990 e 2020, e agora a gente tem uma meta, né, até 2030 de chegar a 520 quilos, né, esse gráfico mostra um pouco dessa evolução, e essas metas elas vêm sendo revisadas justamente porque é realmente uma urgência, né, o que a gente vem vivendo em função de mudança climática, e esse de fato é o maior desafio da nossa indústria. Aqui mostra um pouco desses compromissos, né, o que a gente vem fazendo. Então, em 2018 saiu um primeiro roadmap que alinhava todo o desafio da indústria ao Acordo de Paris, né, uma ambição de net zero, de entregar um concreto zero emissão até 2050, e quais são as alavancas, né, para se fazer isso. E a gente vem trabalhando também no desenvolvimento de uma meta com base em ciência, né, o que chamam de Science Based Target, para alinhar aqui o nosso desenvolvimento todo ao que o mundo precisa, né, em termos de redução de emissões. Só para dar uma dimensão, né, de quanto que isso demanda investimento, a gente está falando de mais ou menos R$1 bilhão investido nos próximos 5 anos, né, com a questão de descarbonização. Além de carbono, lógico, né, que a gente precisa pensar em outras alavancas. O ano passado a gente publicou uma estratégia de sustentabilidade com base em 7 pilares. Então, além do carbono que está aqui dentro de reduzir nossa pegada ambiental, toda a questão de trabalho com ética e transparência, segurança, saúde e bem-estar, inovação, ambiente diverso e inclusivo, né, a pegada ambiental, questão de promover um ambiente cada vez mais circular, né, e gerar valor compartilhado com as comunidades. Então, a gente tem 17 metas, né, numéricas, isso está lá no nosso site, e a gente, ano a ano, no nosso relatório integrado, a gente dá uma transparência de quanto a gente vem avançando, né, em cada uma dessas metas até 2030, aqui alinhadas aos compromissos, né, do desenvolvimento sustentável. O concreto, né, assim, a gente sabe dos desafios que a indústria tem em termos de redução de emissões, mas ele é um produto indispensável também na construção, né, da sociedade aqui, de uma infraestrutura, né, verde. Então, a gente até imagina que, nesses cenários de mudanças climáticas, o papel do concreto, né, como um produto super resiliente, super durável, né, como infraestrutura para fontes alternativas de energia, né, seja torres eólicas, como barragens, né, para geração hidrelétrica. Então, ele tem um papel importante, né, a cumprir,
então por isso que a gente realmente precisa desenvolver aqui tecnologias. A gente tem diversas frentes já, né, de redução de CO2 e outras ainda por vir, né, que vão depender um pouco mais de tecnologia, captura e sequestro de carbono, coisas que a indústria vem avançando, né. Essa é uma indústria também bastante circular, né? A gente tem um gráfico que mostra um pouco dessa circularidade. Então, né, no processo, o forno de cimento ele é super flexível no sentido de uso de combustível. Então, além do combustível fóssil, né, que a gente consome hoje, a gente tem uma frente muito forte de reduzir esse consumo fóssil utilizando, né, materiais alternativos aqui, resíduos, né, muitas vezes resíduos de biomassa, resíduo sólido urbano, pneu no fim de vida, resíduos industriais que muitas vezes iriam parar em aterro, né, eles ganham vida nova como combustível, né, nos fornos de cimento, e também eles acabam ajudando a gente a reduzir a emissão, né. Esse processo ele não gera novos resíduos, né, toda a cinza desse processo acaba sendo incorporada no produto, vira cimento. Esse é um forno que opera a 1.500 graus, então quase qualquer coisa pode virar combustível dentro desse forno. Claro que existe todo um controle, né, de emissões. Muitas vezes, quando todo forno, quando a gente passa a coprocessar, os limites de emissão eles são menores do que no caso da queima do coque, que é o nosso combustível principal. Então isso garante com que a gente esteja sempre emitindo menos, né? Você tem uma questão de ganha-ganha aí. Tem toda a questão de uso de subprodutos de outras indústrias, né? Então, a indústria do aço, a indústria das termoelétricas geram resíduos, né? Como a escória e as cinzas, que até pouco tempo atrás esses materiais iam parar em aterro. Hoje também são materiais que ganham vida novas, né? Misturados aqui ao clinker, que é o produto principal que sai do forno, né? Esses produtos, eles reduzem a pegada ambiental, né, do cimento, então a gente transforma um resíduo num produto, né, o que também ajuda bastante essas nossas alavancas de redução de emissão, né, além de eficiência e de tecnologia, como eu estava trazendo. Esse é um exemplo, só para materializar um pouco o que a gente está falando. A gente tem uma fábrica lá no Pará, em Primavera, e o Pará é um grande, né, produtor de açaí, exportador dessa fruta. O açaí, 80% em massa do fruto é caroço, né, é semente. A gente exporta, né, a polpa, e esse caroço ele fica no ambiente, né? Muitas vezes são volumes muito altos, né? Então acabam indo parar no leito do rio e tal. E o que a gente fez foi começar a recuperar esse caroço para usar como combustível. A gente fez um investimento na fábrica, né, para um sistema de injeção. Hoje, mais ou menos 55% de todo o combustível que eu uso na fábrica de Primavera vem de caroço de açaí. Né, em 2020, isso representou aí a redução de mais ou menos umas 100 mil toneladas de carbono por ano, tá? Quase 120 mil toneladas, na verdade. Tá? Então, essa é uma prática também que a gente incentiva e vem desenvolvendo também em outros estados, né? Não só com resíduos, mas com biomassa. Né? Quando a gente fala de biomassa, a redução ela é muito significativa. Né? A biomassa é um combustível carbono zero, então está super dentro da nossa estratégia aumentar esse tipo de alavanca. E aí eu fecho por aqui, Felipe, fico à disposição, né, para a gente seguir conversando e entender se tem dúvidas aí. Agradeço de novo a participação. Muito obrigado, Fábio. Também muito interessante. Eu também, na preparação deste evento, eu visitei a página web, né, da Votorantim Cimentos. É interessante o que aí você pode descobrir sobre a economia circular. E talvez com isso vamos agora entrar nas perguntas e no debate, né? E tenho talvez o prazer de começar com uma pergunta um pouco mais geral. Temos aqui presentes empresas que representam uma grande parte dos materiais utilizados na construção civil, né? O cimento, né, o plástico e a madeira. Falta o vidro, faltam alguns, mas é interessante ter vocês aqui. Todo material, né, tem suas vantagens quando utilizado conforme suas propriedades específicas. Eu sei que as três empresas aqui já estão usando ativamente a economia circular de alguma forma como um princípio de construção sustentável. Cada um de vocês pode, para cada material, resumir brevemente, talvez,
quais são os potenciais na economia circular e quais são os principais desafios que vocês têm. Começando na mesma ordem, né, com a Fabiana, por favor. Obrigada, Felipe. Eu queria comentar mais fortemente que, além, né, da gente ter esse trabalho aí no desenvolvimento de materiais plásticos, com toda uma preocupação aí de reciclagem no que for possível, uso de reprocessados no que for possível, de uso de energias limpas, resíduo zero nas nossas plantas, e também programas aí de manejo de água, eu queria focar um pouco mais a minha resposta na questão de novas tecnologias, como eu apresentei, em que a gente pode renovar uma rede de tubulação existente fazendo um tubo dentro do tubo em loco. Então, com isso, a gente consegue não ter escavação, não ter recuperação de asfalto, ter a mínima intervenção urbana garantindo mobilidade, ou seja, a gente está falando de uma inovação de processo em que a gente garante um impacto ambiental e um impacto na vida das pessoas bastante reduzido. Muito obrigado, Fabiana. E vou seguir aqui com a senhora Ana, por favor. Mesma pergunta, né? Bom, a madeira, né, e nesse caso, Felipe, a madeira engenheirada, por ser um material de alta precisão, eu acho que a principal contribuição que ela traz para o sistema, quando a gente pensa em economia circular, é a redução de resíduos. Na verdade, é a possibilidade, quando a gente está falando, né, da construção da estrutura, de nessa etapa do processo, na verdade, ter resíduo zero, né? O produto ele já vem cortado sob medida. E aí alguns, né, mais céticos vão dizer assim, mas o pedaço que cortou vai para onde? Né? E essa é uma outra coisa muito bacana, né, que na própria indústria, né, a madeira que é recortada no processo, ela é usada na queima da caldeira para retroalimentar o sistema. Então, você tem um sistema fechado onde efetivamente nada se perde. Né? Acho que esse é um grande aspecto. E eu vou me dar o direito de falar de um segundo, porque nós estamos falando de construção em cidades. Né? E, de maneira geral, quando você fala em construção nas cidades, você ter um produto industrializado com esse tipo de característica, você reduz o número de viagens, você reduz a necessidade de entregas, e isso também acaba trazendo um benefício indireto para quem mora perto da edificação, né? E aí, um pouco antes da gente entrar na live, né, a Fabiana estava mencionando um pouco dos vizinhos e um pouco de obras, né? A gente está falando de uma obra com madeira engenheirada completamente silenciosa. Então, para nós que estamos nesse mundo de lives e temos que controlar o nosso ambiente, né, obras mais silenciosas também têm um componente de conforto que não é desprezível. Tá, muito obrigado, Ana. E para o Fábio, tenho mais uma pergunta no mesmo âmbito que está aqui do público, né, da Fernanda. Ela pergunta, há alguma iniciativa da Votorantim no sentido de reduzir ou até mesmo eliminar a venda de cimento, ensacado e aumentar a oferta de materiais industrializados? Legal, Felipe. Agradeço, Fernanda, também a pergunta. É super interessante. Assim, como eu mostrei, né, a indústria ela tem toda essa questão, né, da capacidade de usar resíduo como combustível. Isso, a gente, só no Brasil, o ano passado, a gente consumiu quase 1 milhão de toneladas de resíduo, né, entre diferentes inclusive resíduos perigosos, que tem o risco de parar num aterro, vazar, e a gente realmente destrói esse tipo de produto, né, e faz o aproveitamento energético. Toda a questão, né, de resíduo de subprodutos de outras indústrias, como a escória, tal, o próprio calcário, né, tem uma parte do calcário que ele não serve para fazer cimento, porque ele tem um teor muito alto de magnésio. Hoje a gente tem uma unidade de negócio que é a Viter, que ela é calcário agrícola, né, quer dizer, então aquele calcário que tem muito magnésio, ele não é bom para cimento, mas ele é excelente para agricultura, né? Então, realmente, o processo, a gente visa a otimização total, né, do recurso que a gente tem. A questão toda de renovável também, hoje a gente já gera mais ou menos 36% da energia que a gente consome elétrica com renovável. A gente está entrando num parque eólico, agora em 2023 começa a operar e vai subir para 60% essa matriz renovável do consumo, né? O consumo de cimento é bastante alto de eletricidade também.
O grande desafio que eu vejo, ele está no resíduo da construção civil, né? A gente já teve algumas frentes aí para tentar reaproveitar material, para produzir areia ou agregado reciclado para um novo concreto. E tem essa cadeia realmente precisa ser estruturada. A gente está tentando estimular essa cadeia, porque começa desde a segregação, né? Você precisa de uma boa segregação do material para que, né, para que não venha contaminante. Por exemplo, material orgânico para a gente é contaminante no concreto, né? Vai dar problema de qualidade nesse concreto. Então, tudo tem que ser muito bem segregado para que a gente consiga ter uma indústria mais circular. Assim, só olhar de futuro, o Japão, por exemplo, 99% do resíduo de construção gerado no Japão é reciclado. Então, dá para chegar lá, tem como fazer, né? Basta a gente realmente somar esforços aí nessa cadeia para construir. E aí, só para endereçar a pergunta da Fernanda, a gente sim acredita que industrialização é parte desse caminho. Hoje a gente tem as argamassas industrializadas, né? Elas realmente garantem uma redução de resíduo, não só da embalagem, mas uma redução do resíduo também, uma redução do conteúdo de cimento no traço da argamassa, o que acaba diminuindo a pegada de CO2 também. A gente tem um sistema que é o sistema Matrix, em que a gente entrega isso em silo, né, na obra e faz essa aplicação com projeção, então ganha muita produtividade, reduz o desperdício praticamente a zero. Então, esse é um aspecto fundamental também da construção. Eu também acho. Eu acho, na verdade, muito fascinante como essa indústria circular, né, essa economia 4.0, se aproveita também desses processos fechados. Tudo possível agora também, temos que, talvez, também resgatar isso pela digitalização, né? É possível organizar tudo isso através da digitalização. Agora, falamos muito sobre a redução de perdas, muito importante para a construção sustentável, né? E você, Fabiana, né? Você já deu alguns exemplos, né? De aplicação dos métodos não destrutivos. Você tira isso das experiências internacionais, né? E como vocês fazem para trazer aqui ao Brasil essa experiência? Vocês já estão prontos para ofertar esses serviços aqui? Estamos prontos, sim, Felipe. A gente já tem trabalhado em contato muito estreito com as companhias de água e saneamento, tanto públicas quanto privadas, para o desenvolvimento dessas tecnologias aqui localmente, mas estamos sim prontos. Eu poderia citar alguns exemplos, né? A gente aí, numa cidade populosa como Hong Kong, fez toda uma reabilitação da rede de gás, utilizando uma metodologia que se chama Compact Pipe, que é um tubo em C que você insere no tubo antigo e infla com vapor. Fizemos usando essa mesma metodologia em água, em Bogotá, embaixo da rede de metrô, numa região bastante adensada de Bogotá, e ainda naquela animação que eu mostrei para vocês, utilizando aquele método que a gente, de forma espiral, vai construindo aí o tubo de PVC dentro de outro tubo, a gente fez agora uma extensão bastante importante no centro de Bogotá, diâmetro grande, 2,5 metros de diâmetro, numa seção que não era circular, misturando tanto água de chuva quanto esgoto, praticamente cortando a cidade de Bogotá por baixo e fazendo essa renovação. Para os que aqui já visitaram Bogotá, eu diria que o trânsito é ainda mais complexo que o trânsito da cidade de São Paulo ou da cidade do México, então fazer tudo isso sem escavação e sem o impacto na vida das pessoas, acredito que seja algo de bastante contribuição que a gente está trazendo e de menor impacto e sustentabilidade também. Muito obrigado, Fabiana. E agora, com a Ana, tenho várias perguntas, porque aqui as reações, na verdade, são entusiastas, né, desse novo produto que vocês querem aqui apresentar e vender no mercado. Então, vou aqui perguntar algumas perguntas a você, né, e peço uma resposta rápida, né, para podermos resolver todas essas perguntas, porque algumas são, inclusive, de entender um pouco como funciona o negócio, né? A primeira pergunta por exemplo, aqui, as peças da madeira engenheirada têm dimensões padronizadas ou há possibilidade de fabricar sob medida? Se você quer uma resposta rápida, tem a possibilidade de ser sob medida.
sob medida, né? É isso. Se a gente quer uma resposta mais longa, como podemos aceder à informação para isso? Na verdade, Felipe, o que acontece? Você tem algumas peças padrão, né, tamanho grande. Então, por exemplo, você tem nas lajes um tamanho máximo das máquinas que hoje funcionam, mas também pensando nos meios de transporte, de 3x12, né? Mas esse 3x12, ele pode ser customizado conforme a necessidade do cliente, né? Para tamanhos menores, mais estreitos, a gente pode fazer os recortes de janela, os recortes de porta, se você optar por uma parede estrutural, você pode fazer todas as furações para os encaixes, e tudo isso é customizado, justamente para que a peça de Lego, ela atenda o teu projeto. É legal, e agradeço também essa pergunta, porque foi bem esclarecedora essa resposta. A pergunta foi da Luísa Carmen, do Banco Central do Brasil. Então, vamos ver os negócios que estão por vir lá. Opa! Com vocês. Então, vocês têm informações sobre o carbono e a energia embutido no material? Ou seja, falando de todo o ciclo de vida, né? Porque se compararmos agora os materiais, né, é muito importante saber isso. Ou seja, todos agora fascinados pelas possibilidades desse novo sistema, mas, na verdade, é sustentável desde a plantação até o último momento do ciclo de vida da edificação, quando a edificação já for destruída, né? Reciclada de outro jeito, Felipe. Isso. Tem estudos sobre isso? Sim, Felipe, tem vários estudos sobre isso, sobre o processo de captura de carbono. E aqui eu acho que é importante a gente separar dois aspectos, né? Eu acho que tem um, que é aquele que o público em geral está começando a ficar um pouco mais familiarizado, que é uma análise comparativa, né? Então, quando você está trabalhando com a madeira e você está considerando todo o ciclo de plantio versus você trabalhar com outros materiais que têm um perfil que tem uma emissão, às vezes, maior, como o próprio Fábio estava colocando, dentro de um plano, inclusive, de descarbonização. Então, quando a gente compara a madeira com outros materiais, a madeira ela tem uma pegada de carbono positiva, né? Ela absorve carbono, né? Então, o ciclo completo da madeira absorve, ele não emite. E tem um segundo componente que eu acho que é muito importante, que é quando você usa madeira para construção civil, a madeira ela funciona como um estoque de carbono, né? Então, diferentemente de alguns materiais, aonde você está comparando, né, o carbono emitido na produção até fazer a edificação em si, a madeira permite que aquele carbono que a árvore absorveu na fotossíntese enquanto estava crescendo fique armazenado por 40, 50, 60 anos, né? E esse é um benefício que eu vou ser muito sincera com você, ele ainda não está calculado, né? Então, eu vejo que os estudos que existem hoje, eles já demonstram que a madeira absorve carbono, e no futuro tem esse componente de estocagem que a gente ainda vai poder discutir, mas que, sem dúvida, traz um benefício adicional muito concreto. Tá, muito obrigado. Tem mais perguntas aqui. As pessoas querem saber onde comprar, se já está disponível. Acho que vamos estabelecer um contato, né, para você possa vender, porque todas essas perguntas aqui iriam um pouco mais longe da nossa discussão. Tenho uma pergunta para o Fábio. Agora que ouvimos tantas inovações, né, tantos novos produtos, você sim acha, né, que a sustentabilidade já é visto como um diferencial competitivo na indústria? Sim, né? Então, como você pode sustentar essa afirmação com exemplos? Oi, Felipe, não, total. Eu acho que cada vez mais sustentabilidade é competitividade, sim.
Acho que posso te dar 2 exemplos muito claros, né? A gente tem operação além aqui do Brasil, a gente tem operação na Espanha também, na Europa. Na Espanha, 1 tonelada de carbono já custa mais de 50 euros, né, no mercado de carbono europeu. Então, aquele produtor de cimento, né, que consegue fazer cimento com menos carbono, sem dúvida ele é mais competitivo, né? É um elemento de custo importante dentro do custo de produção de cimento para a gente na Espanha. E é um mecanismo que está se expandindo para o mundo todo, né? No Brasil vem sendo discutido, né? Tem um projeto de lei aí tramitando na Câmara e deve, né? Assim, é um caminho sem volta, né? O mundo vai precificar o carbono, o mundo precisa se livrar do carbono e essa precificação vai ajudar a indústria a se tornar mais eficiente, né? Então é uma crença que a gente tem. Um outro exemplo que eu posso dar, Felipe, assim, todos esses compromissos, as metas, o trabalho que a gente vem fazendo de mostrar realmente resultado, redução de emissão, redução de consumo de energia, de água, enfim, também facilita, por exemplo, o acesso a crédito diferenciado, né? Em 2019, a gente fez uma primeira linha de crédito, a gente captou 490 milhões de dólares, que a taxa de juros depende de metas de sustentabilidade. Então, a gente tem 4 metas ali amarradas com o banco, e à medida que eu bato aquelas metas que a gente acordou, minha taxa de juros vai caindo. Se eu não bater as metas, minha taxa de juros sobe, né? E de lá para cá, a gente já está na 5ª linha de crédito que tem esse mesmo mecanismo, né? Que é o que a gente chama de Sustainability Linked Loan. Quer dizer, é um empréstimo, né, atrelado à sustentabilidade. Então, é o futuro, né? Eu vejo com esses olhos. Excelente essa resposta, muito obrigado, Fábio. Permita-me, talvez, fechar essa rodada de perguntas e também o debate com uma pergunta um pouco mais voltada para outro tipo de sustentabilidade socioeconômica. Aqui temos um painel. Temos igual número de homens e mulheres. Nem sempre foi assim na construção civil. Então, estamos mudando, estamos avançando, né? Vi na página da Votorantim que vocês têm muitos programas e iniciativas para mais oportunidades para mulheres na construção. Para nós, na GIZ, a mais justa participação das mulheres na cadeia produtiva é uma ação para a sustentabilidade. Pode nos relatar, cada uma, né, de exemplos de como a maior participação de mulheres tem um impacto concreto na construção sustentável. Talvez começar com Fabiana. Claro, que bacana você trazer esse ponto, Felipe, né, e essa observação, né, que a igualdade de gênero é um movimento, né, que tem acontecido cada vez mais forte, falando nós como a Manco Vavem como grupo e Orbia, estamos trabalhando para a equanimidade de gênero e por mulheres na liderança. Então, é um trabalho bastante forte que a gente tem feito de desenvolvimento, né, e vários programas de desenvolvimento para ter uma maior igualdade numérica nesse sentido, trazendo pontos de vista diferentes e contribuindo para o progresso aí da construção sustentável, quer seja do ponto de vista predial, como de infraestrutura, como a gente trouxe aqui, preservação dos recursos naturais. E diria também que a gente vai um pouquinho além, falando de inclusão, trazendo as pessoas aí com necessidades especiais, trazendo também uma questão de equilíbrio das várias regiões geográficas do mundo contribuírem para os projetos, né, e com seus pontos de vista. E eu diria que tudo isso a gente só consegue trabalhando com esse olhar e trazendo cada vez mais essa diversidade, né, para as companhias, e que isso contribui para o desenvolvimento fortemente, né, e fico contente de ver aí eu e a Ana representando essa igualdade de gênero nesse painel, e a gente trabalhando em prol dessa diversidade aqui na construção no Brasil e no mundo. Bom, bacana que você trouxe esse ponto. Obrigada. Isso, obrigado. Ana, quer acrescentar alguma experiência sobre o tema também? Microfone, por favor. Está fechado. Muito obrigada. Muito obrigada. O mudo ele nos acompanha quando a gente vai se empolgando na discussão. Eu traria 2 pontos de complementação, né? Porque eu estou aqui participando desse painel, né, com empresas de perfil muito diferente, né?
multinacionais de diferentes tamanhos, com diferentes configurações. E a Urben tem investidores muito grandes, mas é uma empresa média, né? E o que eu gostaria de colocar como provocação é que você não precisa ser grande para discutir e trabalhar a diversidade, né? Mas você tem que estar disposto a dar o exemplo e acreditar. Então, aqui na Urben, sim, eu sou diretora-presidente, a presidente do conselho é uma mulher, né? A gente tem 50% da liderança composta por mulheres, e hoje eu vejo que o nosso desafio como empresa é fazer a parte de inclusão na indústria, na floresta. É ali que é muito difícil você chegar nesses percentuais de 50%. Mas quando você dá o exemplo, é o primeiro passo. É o primeiro passo para estimular toda a organização a acreditar e ver valor na diversidade. Então, walk the talk sempre ajuda. Muito obrigado, Ana. E, Fábio, a gente acordou antes das falas, né, que ladies first, né? Então, agora você tem a última palavra. Não, obrigado, Felipe. Eu acho que as duas trouxeram muito bem, né? Eu acho que as empresas, elas precisam ser um reflexo do que é a nossa sociedade, né? Nossa sociedade é composta por 50% de mulheres, né? Por um percentual grande de negros, né? A gente precisa ter essa mesma representatividade nas empresas, né? Então, acho que isso é uma crença. A gente tem metas também para aumentar na cadeia de construção. É um desafio grande, a gente tem metas de aumentar esse percentual, principalmente nas nossas lideranças. A gente vê isso avançando muito rápido. A gente já tem representação nos nossos conselhos também, de mulheres, que traz um outro ponto de vista. Eu acho que é muito complementar, né, realmente, para a gente entender o desafio atual, para a gente entender as complexidades da sociedade, a gente precisa ser um reflexo da sociedade. E aí, nesse tema, assim, a Votorantim ainda é uma empresa familiar, né, e assim, toda a parte ética, compromissos, assim, que vem da história do grupo é muito bacana, assim. Tem um exemplo relacionado a isso, há quase mais ou menos aí 100 anos atrás, né, nas operações, ainda fábricas de tecido e tal, os componentes ali da família decidiam, né, que homens e mulheres tivessem os mesmos salários, né? Isso até antes de lei trabalhista e tudo, muito por uma crença de que as mulheres eram uma importantíssima força de trabalho naquela indústria de tecelagem daquela época, né? E, quer dizer, e oferecer os mesmos trabalhos parte do princípio de que é satisfação, as pessoas vão trabalhar melhor, vão render mais. Então, é um exemplo muito bacana aí que vem com a história do grupo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi uma discussão muito rica, diversa. Agradeço aos palestrantes e ao público pelas perguntas. Encerramos neste momento o painel de soluções, apresentações de soluções para a construção sustentável. Queremos agradecer a participação de todos e todas que nos acompanharam até aqui e convidá-los para interagirem com os participantes e também para visitarem os lounges dos expositores que nos apoiaram na realização deste evento. Continuem acompanhando a primeira feira virtual de construção sustentável. O próximo painel já será aqui a pouco, às 13h30, e tratará sobre tecnologias inovadoras na construção civil brasileira. Tenham todos e todas um ótimo dia na feira. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado.